então, para o Paulo Werneck, da editora 451, que vai ser o nosso mestre de cerimônias aí da noite, mais uma vez. Bem-vindos, Paulo. Obrigado, Thelma. Muito obrigado a todos aqui pela presença. Pô, é uma super honra para a gente estar, mais uma vez, reunidos para falar de literatura israelense, de grandes livros. E eu acho que essa é uma noite que vai ser especial, que é uma noite que a gente vai falar de poesia e de um grande poeta, né, um tipo do livro que mostra o sentido desse projeto, né, quer dizer, a gente conhecer os grandes autores que estão sendo publicados no Brasil e ter acesso, discutir livremente, sem academicismo e sem vulgaridade, né, a grande poesia israelense do século XX. Então, eu convidei aqui, nós convidamos para estar com a gente essa noite a Noemi Jafé, que está aqui, é uma grande autora brasileira também, isso é outro ponto importante do nosso clube, que é de pôr em contato, né, ou então trazer os grandes escritores brasileiros que têm contato com a literatura israelense. E é o caso da Noemi. Muito antes do nosso clube existir, e da nossa parceria com o IB também, a quem eu agradeço aqui pelo apoio na realização do clube de leitura, a Noemi já tinha resenhado para a gente justamente o nosso livro de hoje, que é do Yehuda Amichai, eu espero estar pronunciando corretamente. Então, eu queria passar a palavra aí para o Paulinho Miragaia, que é coordenador de cultura judaica da escola, para falar um pouquinho aí da nossa noite de hoje, das boas-vindas à Noemi também. Obrigado, Noemi, pela presença aqui. Noemi está interrompendo a campanha de divulgação do novo livro dela, que está saindo. Nós já vamos falar sobre isso também. É uma baita escritora. Está saindo um livro novo pela Companhia das Letras. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. Boa noite. É um prazer muito grande de novo estar aqui participando do Clube de Leitura. Eu queria só começar com algumas palavras iniciais, né, além de para a gente poder dar aí início para essa conversa. A gente está na nossa terceira edição, né, terceiro encontro, e nos dois outros encontros a gente se debruçou sobre a obra do Edgar Keret, né? Então, dessa vez, como a gente está mudando de autor pela primeira vez, acho importante a gente poder falar um pouco sobre esse autor, brevemente, também poder falar sobre o gênero, né, literário que a gente também está experimentando agora, né, que é a poesia. Bom, o Yehuda Amichai, ele é um escritor israelense, talvez, certamente, o poeta mais conhecido, mais lido, mais cultuado do século XX, né, do hebraico moderno, né? Inclusive essa é uma das marcas dele, né, da obra dele. O Yehuda Amichai, ele nasceu na Alemanha, e quem leu, né, também o prefácio do tradutor, né, do Moacir Amâncio, pôde se encontrar um pouco com a história, né, dele. Em 1924 que ele nasceu, e ele vem de uma família ortodoxa, e ele tinha outro nome até, que era Ludwig Pfeffer, não sei também se eu estou pronunciando certo. E isso, né, esse nome, Yehuda Amichai, foi adotado depois, né, obviamente na vida adulta, quando ele chegou em Israel, e essa era uma prática sionista muito comum, de muitos israelenses que a gente conhece hoje, trocaram de nome, né, o próprio Amos Oz é um caso, mais uma pessoa que fez isso, e é uma prática comum, inclusive, porque o movimento sionista ele propunha a ideia de uma nova experiência judaica, de uma nova relação na vida judaica, e eu acho que isso é interessante para a gente pensar no autor, que é conhecido por ser alguém que pôde colocar, né, pôde trazer a poesia, né, trabalhar com poesia no hebraico coloquial, no hebraico moderno. Para quem não conhece, Amichai, a gente pode traduzido como o meu povo vive, né? E Yehudá é justamente Judá, que faz referência ao lugar e também ao povo, né? Yehudim.
os judeus. Então, é um nome carregado também de significados, e dessa pessoa, né, que, como eu falei, né, foi conhecida aí como um dos grandes autores do hebraico moderno, e a gente vai aqui poder falar um pouco sobre a obra dele, que traz muitas e muitas referências, né, à história judaica, à literatura judaica, às tradições, à Bíblia hebraica, enfim, muitas coisas que a gente vai poder se debruçar aqui. Mas é isso, então, queria já passar a palavra para o Paulo de novo, convidar todo mundo a comentar no chat, e a gente vai fazendo esse bate-bola, e, bom, acho que por enquanto é só. É isso aí, obrigado, Paulinho. Realmente a vida dele é fascinante, né? E eu acho esse prefácio do Moacir Amâncio bastante esclarecedor. Ele conta muito bem ali um pouco esse entrelaçamento entre a vida do poeta e a vida do país, né? Muito bom. Eu queria lembrar, então, como o Paulinho falou, que está aberta a discussão aí no chat. A gente pode, se vocês quiserem, sempre rola uma conversa paralela, e isso não tem problema nenhum. A gente também vai encaminhando aqui as perguntas que forem surgindo para a Noemi, e quem quiser tomar a palavra também está convidado, tá? É só, enfim, todo mundo conhece o esquema, a gente faz aí uma lista de inscrições e vai passando a palavra. Eu queria também agradecer a editora Bazar do Tempo, que mais uma vez concedeu um desconto aí para os nossos participantes, que ainda está vigente. Então, se por acaso alguém não tiver tido a oportunidade de comprar o livro e quiser com desconto, a gente disponibiliza esse desconto diretamente no site da editora para os participantes do clube, tá? A gente procura sempre que possível, todas as sessões aqui, ter essa parceria com as editoras para facilitar a vida de vocês. E aí, Noemi, bom, eu queria também dar um spoiler aqui também e avisar que a gente está aqui entre alunos e professores mais do que nunca, porque a Noemi foi a minha professora de literatura na escola, né, como adolescente, e me passou de ano, inclusive, consta, pelo menos no meu histórico escolar, que eu fui aprovado, talvez, enfim, seja uma decisão discutível. Mas, Noemi, muito obrigado pela presença, e eu queria te convidar a falar sobre o Amichai, qual a sua leitura, como você tomou contato com a obra dele, né? Tá bom. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite, todo mundo. Uma alegria muito grande mesmo estar aqui com esse povo todo. Eu tenho lembranças da escola Max Nordau, de quando eu era pequena, eu estudava numa escola judaica aqui em São Paulo, eu estudava no Renascença. Eu nasci no Bom Retiro, cresci no Bom Retiro, e então me remete a memórias muito boas, muito gratas da minha infância e da minha adolescência, quando eu tinha amigos que estudavam nessa escola, um deles, inclusive, carioca, que depois veio para São Paulo e se tornou meu melhor amigo, e é o meu melhor amigo até hoje. Então, é bem gostoso isso, saber e estar com vocês aqui. E eu queria agradecer ao Paulo, à Ashley, por terem me chamado, por terem lembrado de mim para conversar com vocês sobre a obra do Yehuda Amichai, que é um poeta que eu amo, né? Não só admiro e respeito, e cuja obra diz tanto, não só por pertencer ao povo judeu e a Israel, mas também poeticamente, pela qualidade poética que ele contém, e agradecer à escola também por estarem fazendo esse trabalho tão bonito. Bom, o Paulo já falou algumas coisas que até eu iria dizer, né, sobre o Yehuda Amichai. Essa questão de ele ter mudado de nome eu acho muito importante. Não sei se todo mundo sabe o motivo de várias pessoas que vinham da Europa terem mudado o seu nome, mesmo várias pessoas em Israel terem mudado o seu nome, como ele citou, Amos Oz, né? Mas isso tem muito a ver com um desejo da parte dos imigrantes de tentar esquecer, de tentar enterrar a memória europeia, a memória da Shoah,
né? Para quem não sabe, Shoah é a palavra que se usa em hebraico para tentar substituir uma palavra que tem sido muito criticada e reavaliada, que é a palavra holocausto, né? Já que ela pressupõe uma ideia de sacrifício, que é muito diferente do que aconteceu durante a Segunda Guerra. Por isso a gente usa a palavra Shoah, que significa catástrofe. Então, com essa intenção de escapar, de deixar para trás os desastres da Shoah e também toda a cultura, a herança europeia que vinha junto, né, necessariamente com esse legado de tragédia, as pessoas mudavam os seus nomes para nomes bíblicos, para nomes relacionados à natureza, né? Então tem muita gente que se chama Margarida, Montanha, Pêssego, né? São nomes que as pessoas adotaram, ou então nomes relacionados a valores que eles agora queriam cultivar no lugar daqueles valores europeus, que eram a coragem, a valentia, a hombridade, a integridade. Então, Oz, por exemplo, significa coragem. E o nome do Yehuda Amichai é meu povo, né? Então era quase como que uma declaração de valores nacionalistas, né? Que era bem o espírito dos pioneiros que iam para Israel para realmente fundar um novo país. E o Yehuda Amichai, além de pertencer, né, a esse grupo de pessoas que estava fundando um país novo, tanto que ele até lutou na primeira guerra de Israel, que é a Guerra da Independência, em 1948, ele também ajudou a fundar a língua hebraica, né? Especialmente, que era uma língua que já vinha sendo, como o Moacir Amâncio fala na introdução, já vinha sendo criada, fazia mais ou menos uns 100 anos, né, desde o século XIX, que ela vinha sendo extraída da Bíblia para, com aquela linguagem antiga, fundar uma língua que se adequasse às necessidades rotineiras, né, de uma população. Ele ajuda a sedimentar a criação dessa língua quando ele enxerta coloquialismos na poesia dele, né? E uma poesia muito grande, muito extensa, né? Ele publicou mais de 30 livros, e não só poesia, ele publicou prosa, teatro, livros infantis, né? Uma pena que no Brasil a gente tenha tido a oportunidade de ter só uma obra dele traduzida pelo Moacir Amâncio, né? E por melhor que a tradução seja, a gente acaba perdendo muita coisa, porque o hebraico é muito diferente do português, não tem nenhuma raiz latina, né, com a qual a gente possa se identificar, e a estrutura do alfabeto hebraico permite que várias palavras tenham duplas significações, o que em português fica praticamente intraduzível. Por isso, se vocês tiverem interesse em buscar outras obras do Yehuda Amichai, vocês têm obras traduzidas para o inglês, coisas muito boas, bastante coisa traduzida para o inglês, para o espanhol, para o francês. Se vocês puderem ler nessas línguas, eu sugiro que vocês leiam também para complementar essa tradução que o Moacir Amâncio fez. Tá? Bom, eu queria saber, primeiro, para começar, não sei se vocês podem escrever aí no chat, quantos de vocês leram esse livro, o Terra e Paz, aqui da Bazar do Tempo? Aliás, esse título é maravilhoso, né? Terra e Paz já parece que o livro só foi pensado para ter o título. Exato, muito bom, porque em português fica até melhor do que em hebraico, porque terra rima com guerra, né? Uhum. Exato, parece que é uma brincadeira, né? Uma piada concretista, né? Com o Tolstói. E joga também com essa editora, que é uma editora importante, a Paz e Terra, né? Que é uma editora que tem uma história importante no Brasil, não tem nada a ver com a cultura judaica, se não me engano, mas enfim, não deixa de ser uma referência. Bastante gente leu.
A gente, no clube japonês, a gente sempre tem pessoas que leram no original também, porque tem muitos leitores que... Alguém aqui também teve a oportunidade de ler o Amihai no original, não? Alguém leu em hebraico? Ou alguém lê em hebraico? Eu acho que o Saul lê em hebraico, né, Saul? Não? Eu leio. Quem está falando eu leio? Eu, Ana? Carolina. Então você domina o hebraico a ponto de conseguir ler a poesia do Yehuda em hebraico mesmo? Sim. Tá. Nesse caso, as edições de poesia muitas vezes são bilíngues, né, no Brasil, porque é um padrão bom de edição, mas talvez não fizesse sentido, porque no Brasil não sei se tem uma massa crítica de leitores do hebraico que justificasse, né? Pois é. Eu achei muito interessante, Noemi, isso que você falou, porque parece que então o hebraico foi resgatado numa tradição literária para ser misturado com a linguagem das ruas e depois voltar para a literatura com uma nova carga de palavras e de funções, né? Muito interessante esse movimento do idioma mesmo, né? Já havia vários escritores que, no século XIX, escreviam em hebraico, né? Por exemplo, o Peretz, o Bialik, e que já tinham começado a fazer essa introdução, né, do vocabulário mais comum para dentro do vocabulário bíblico. Mas depois da instalação, da fundação do Estado de Israel, isso se intensificou muito, né? E, por exemplo, o Amos Oz, ele conta de um jeito super divertido como o tio dele é inventor de algumas palavras em hebraico. Por exemplo, não existia a palavra caneta, porque na Bíblia não tinha caneta. Então, ele fala que o avô dele inventou, agora eu não me lembro a palavra rinoceronte, alguma coisa assim, né? Que ele tem muito orgulho. Imagina você ser inventor de uma palavra, né? E o Yehuda Amihai, com certeza, também inventou algumas. Só por curiosidade, para quem não sabe, eu falei que a estrutura do alfabeto hebraico permite a duplicidade, ou às vezes até mais do que isso, a plurissignificação de vários termos. Isso porque, gente, o hebraico é inteiramente baseado em raízes consonantais, né? Sempre 3 consoantes. 3 consoantes. As palavras em hebraico são baseadas nessa raiz triádica, né, de 3 consoantes cujos significados só se diferenciam em função daqueles pontinhos que vocês veem em alguns textos hebraicos, porque quem mora em Israel não precisa desses pontinhos, né, e sabe qualificar o significado de uma palavra pelo contexto em que ela se encontra. Então, a Cabala, por exemplo, né, que é o estudo místico da Torá, da Bíblia, valoriza demais essas duplas significações ou triplas significações das palavras, porque muitas vezes eles interpretam como se houvesse códigos secretos por trás de uma palavra, houvesse outros significados que estão ali codificados. Então, só para dar um exemplo para vocês, a palavra guerra e a palavra pão tem a mesma origem, tem a mesma raiz, né? Então, e são escritas de maneira semelhante. Idêntica. Uhum. Tá? Muito, muito interessante. Para um poeta, isso é um prato cheio, né? Um prato cheio, né? Então, isso é uma curiosidade para vocês também entenderem por que é tão difícil traduzir do hebraico. O Rogério até perguntou, mas como faz? Eu acho que tem aí que a carga de interpretação que o tradutor sempre acaba tendo, que com qualquer tradução existe uma grande dose de interpretação, né? Sim. Mas no caso do hebraico, com certeza esse poder fica mais forte na mão do tradutor. Né? Certamente o tradutor sabe a que aquela palavra está se referindo, mas o que é difícil para ele é traduzir a plurissignificação, né? E conseguir fazer com que aquela palavra contenha mais do que um significado. Isso é muito difícil. Eu li semana passada um poema em chinês, que o poema era assim, xi, 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 era só a palavra xi. E a tradução em português era
minha querida, por favor, não cozinhe essa comida nessa panela, porque tem uma outra panela muito melhor do que essa, onde você pode... Porque no chinês o que mudam são as entonações, os volumes. É interessantíssimo isso, né? É. Parece que o Japão também, a escrita japonesa também tem muitas lacunas que são preenchidas pelo leitor. Então o tradutor também tem que fazer passagens entre uma coisa e outra que não estão explícitas no texto, né? Exato. Noemi, eu fiquei só querendo fazer uma pergunta aqui. Se você fosse adotar um nome novo, qual seria? O meu nome é hebraico, né? Noemi é um nome bíblico, mas ele também significa, em hebraico, bonita, e significa durma. Ah, tá ótimo, não precisa mudar, então. Não precisa mudar. E Yafé, em hebraico, significa bonita. Então, Neima é agradável, e Yafé é bonito. Então, para mim, eu estou bem. Também significa Numi é durma. Então, eu estou bem, posso dormir bonita, não preciso de mais nada. Muito bom. Luiz, você levantou a mão, quer falar? Pode falar, Luiz, eu não vi a mão levantada. Estou sem microfone. Tá falando, estamos te ouvindo. Tá sem microfone. Eu não sei se eu estou interrompendo, Noemi, ou se eu já posso fazer perguntas, enfim, não sei como é que vai ser a dinâmica. Sim, Luiz. Tá, então, como é a primeira vez que eu falo na terceira sessão só, queria dizer assim que, como ex-aluno, casado com ex-aluna, pai de 2 ex-alunos, queria dizer o seguinte: nós todos aprendemos a ler na escola, no Eliezer Max. Então, é muito bacana ver a escola nesse clube de leitura, que, assim, em boa medida, só existe, né, graças a essa extraordinária educadora que é a Thelma e essa pessoa incrível que é o Paulo, que eu admiro a beça lá da 451. E, assim, especialmente hoje, com os poemas do Yehuda Amichai e a Noemi, que está orientando aqui. Noemi, assim, para quem não leu o que ela sussurra, não sabe o que está perdendo. Mas eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu queria ler assim alguns poucos versos de 5 poemas e te perguntar se no fim você poderia comentar um pouco como é que você vê e sente a relação do Amichai com Deus. Bom, eu ia falar sobre isso, legal. Tá bom. Queria só, Luiz, que você indicasse as páginas para todo mundo acompanhar, tá? Sim. E aí, deixo depois direto com você para ver se você acha que é uma relação de ironia, de indignação, ou se não é a tradição mais judaica, né, de irritação, protesto, reclamação com Deus. Né? Então, eu vou lendo, assim, eu escolhi meio que ao acaso, mas na página do livro, né, do livro traduzido, página 22, esse poema incrível chamado Olhos, que termina assim, ó: os olhos de meu Deus vagam por toda a terra, e meus olhos procuram sempre ao lado de casa. Deus se ocupa dos olhos e das frutas, eu com o negócio da preocupação. Tá? Tá. Página 78 e 79 é o entre. Lá no finalzinho, versos bem agudos, né? Com o meu corpo que se dobra para pegar algo no chão, eu me curvo ao Criador. Essa é a minha fé. Essa é a minha religião. Dureza. Na página, são mais 3. Na página 94, 95, o poema se chama Senhor, a alma que tu me deste, e os 2 primeiros versos são: Senhor, a alma que tu me deste é fumaça. Fumaça é uma palavra difícil para a gente, né? Depois, estou indo muito rápido ou tá bom assim? Não, está tranquilo. Tá. Página 108 e 109, o poema é Deus é a escadaria que se eleva. E aí, simplesmente, os 2 primeiros versos: Deus é a escadaria que se eleva, um lugar que não existe mais, ou que ainda não existe. Por último, não podia deixar de ser, né? Depois de Auschwitz. Né? Talvez um dos poemas mais conhecidos do Yehuda Amichai. E eu vou ler só um trechinho. Dos crematórios de Auschwitz sobe uma fumaça negra, sinal de que Deus ainda não decidiu sobre a escolha do povo eleito.
Depois de Auschwitz, não há teologia. Os números nos antebraços dos prisioneiros de extermínio são os números do telefone de Deus. Agora, feita a bagunça, né, Emi? Agora é com você. Legal. Obrigada, Luiz. Você antecipou uma coisa que eu queria falar e antecipou muito bem, escolhendo trechos chave dos poemas dele. Bom, eu acho que o Yehuda Amichai, ele trabalha no fio de navalha, né? O fio de navalha dele talvez seja aquele em que vivem todos os israelenses, né? Que é o fio de navalha entre o absurdo e o real, entre o pequeno, né, o ordinário, e o grande, que é o trágico, o extraordinário, que são as tragédias que acontecem, os desastres que acontecem em Israel quase que cotidianamente, né, entre a rotina, a normalidade e a guerra, né, e entre a impossibilidade de falar e a necessidade de falar. Isso é a representação do irrepresentável, que talvez seja o lugar privilegiado do poeta em relação à língua e em relação às coisas, né? Porque tem coisas que são indizíveis, como Deus ou como as mortes todas que acontecem todos os dias, mas que a gente precisa dizer, porque dizendo, enfim, a gente se cura e cura muita gente, mas isso é da ordem, de uma ordem de indizibilidade que só alguns poetas conseguem se aproximar disso, como, por exemplo, um dos poetas que ele cita, que é o Paul Celan, né, que também consegue falar da guerra de um jeito que ninguém mais conseguiu falar. E eu acho que, trabalhando nesse fio de navalha, Luiz, eu olho para você, eu quase te chamo de Sheila. Pode chamar. Não, vai ser um elogio. Trabalhando nesse fio de navalha, Luiz, ele sofre de uma síndrome que muitos judeus esclarecidos sofrem, que é: eu não acredito no Deus em que eu acredito. Ou eu acredito num Deus em que eu não acredito. Ou eu acredito num Deus em que é impossível acreditar. Né? Mas, negando Deus, ele afirma Deus o tempo todo, porque ele está sempre se perguntando onde é que estava esse Deus. Ele podia simplesmente nem citar, mas Deus está na obra inteira dele. Né? Então, eu não gosto de me citar, mas num livro meu primeiro livro, eu tenho um poemazinho que diz assim: que Deus vem todo dia, senta à minha porta e fica lá esperando. Quando eu acordo, ele me pergunta: Noemi, você já decidiu? Você acredita em mim? E eu falo: já, Deus, decidi, eu acredito em você. Mas daí eu coloco entre parênteses. Mas eu falei isso para ele, que é para ele ir embora, porque, na verdade, eu não sei. Né? Então, essa é uma dúvida muito presente na mente judaica, né? Porque o judeu, como você sabe, é uma pessoa habituada, tradicionalmente, a rir de si mesmo, né? Porque foi um dos remédios que o judeu encontrou ao longo dos séculos para lidar com tanto exílio, com tanta perseguição, foi aprender a antecipar a ofensiva rindo de si mesmo antes dos outros rirem de você. Então, eu acho que um dos instrumentos que o Yehuda Amichai usa muito bem é a ironia. Né? Ele ironiza a Deus, mas ele se auto-ironiza também. Então, eu diria que ele poetiza uma religião laica, um ateísmo religioso, né? A Simone Weil, que é uma grande filósofa, que era judia, mas se converteu ao cristianismo, ela dizia que não existe fé
maior do que duvidar de Deus. Né? Que só quem realmente duvida de Deus é que acredita em Deus, porque essa fé fanática, né, que não duvida nem de si mesma, para Deus não seria a verdadeira fé, porque é quase como querer se equiparar a Ele, você não se colocar no teu lugar humano, que é um lugar frágil, inseguro, de quem não sabe de nada. Né? E o que eu acho bonito na fé, ou sei lá, no ateísmo crente do Yehuda Mihai, é que é uma fé no pequeno. Né? Como você estava dizendo, né? Quando eu me curvo para pegar alguma coisa no chão, essa é a minha fé, essa é a minha religião. Né? Ele fala isso muitas vezes ao longo do livro. Agora eu não estou localizando aqui. O menino caiu da cama, nesse poema, né? Deixa eu ver em que página que está. Aqui, na página 31. O menino caiu da cama. No meio da noite, ele caiu no chão e continuou a dormir. Ó, soldados, soldados, aprendei com isso. Né? Em que ele faz essa justaposição do ordinário com o extraordinário, né? E ele mostra um pouco para a gente, assim como mostraram para ele o pai dele, a mãe dele, que é nesse lugar que a vida acontece, né? É nesse lugar que a fé acontece. Né? É o pai procurando o filho, é o árabe procurando o cabrito. Né? Posso fazer posso acrescentar uma coisa só nesse seu comentário? Claro, Paulo. Conforme você foi falando, isso me lembrou um outro trecho do poema. O poema, inclusive, tem esse título, né? O lugar onde sempre estamos certos. E aí ele começa falando do lugar onde sempre estamos certos, nunca brotarão flores na primavera. Né? Você está falando de uma dúvida, né? De uma dúvida, mas essa dúvida também que é uma dúvida fértil, né? Que essa certeza que não dá espaço para questionamentos é uma certeza desértica, né? Que não tem... Exato. Né? É um ceticismo diferente do europeu, né? Daquela tradição filosófica inglesa, né? Você tem de uma outra origem. É um ceticismo místico, sei lá. E talvez, assim, um comentário rápido, assim, esse arco, né, que vai de acreditar e duvidar, acaba que isso fica muito bem apresentado, não sei se foi coincidência, pelo primeiro e praticamente o último poema, porque tem um Deus lírico, de certa maneira, que, quando ele diz que o Deus dele, né, vaga por toda a terra e se ocupa dos olhos e das frutas, né? E a gente se ocupa da preocupação. Né? A gente tem que enfrentar as coisas que estão acontecendo. Então, é uma relação razoavelmente carinhosa, né? Ou lírica, se você quiser ter boa vontade. Para lá, no final, ele ser muito ácido quando ele fala que Deus ainda não escolheu o povo escolhido. Né? Isso não é brincadeira, né? Porque ele está justamente ironizando essa ideia de povo escolhido. Claro. Né? Ele fala, num dos poemas, um poema lindo, eu gostaria de bagunçar a Bíblia. Isso. Né? Que talvez só a Bíblia bagunçada seja a possibilidade da vinda do Messias, né? A Bíblia investida. Né? Isso tudo tem implicações em todos os lados, né? Históricas, literárias, teológicas. Quer dizer, acho que o Luiz abriu uma caixa de Pandora aí com a intervenção dele, mas essa coisa do humor ficou um pouco na minha cabeça. Eu estava lendo um livro muito legal que acabou de sair agora, chamado A Piada Judaica. Eu não sei se vocês chegaram a ver, que é um livro sobre humor judaico, enfim, ele até faz distinções entre o que é ser judeu, o que é ser israelense e tal,
E ele conta uma piada, essa autora chama Deborah Baum, e ela fala uma piada que me lembrou um pouco essa coisa que o Moshe está no carro, no estacionamento do shopping, procurando uma vaga, e não encontra. Aí ele fala, Deus, por favor, me faz encontrar uma vaga, eu vou seguir todos os preceitos, vou ser super religioso, vou fazer tudo aquilo que é necessário. Aí vocês já sabem a lista das coisas e tal. De repente se abre uma vaga na frente dele. Aí ele vira e fala assim, não, Deus, não precisa mais, achei uma aqui, obrigado. Quer dizer, ele próprio está, né? O Lanhas queria falar alguma coisa, é isso, Lanhas? Você quer fazer um comentário? Eu ia falar, estão perguntando já sobre os seus livros, Noemia, faz aí, já botou já a resposta o Rogério perguntou, já quer ler. Eu ia falar muito sobre a questão da ironia. Existem, lógico que isso perpassa vários poemas, mas onde isso está mais forte que eu consegui encontrar é no Deus Cheio de Misericórdia, na página 145, 145, em que diz, logo no início e reforça no final. Eu acho que também a poesia dele tem uma questão que eu vou abordar. Ele fala, Deus cheio de misericórdia. Se Deus não fosse cheio de misericórdia, a misericórdia estaria neste mundo e não somente nele. Então, aí ele vai falar sobre essa questão que o Luiz trouxe também, né, que Deus ele se ocupa da dádiva e nós nos ocupamos de nos preocuparmos com toda essa dádiva que nos foi dada. E, ao mesmo tempo, ele pergunta se Deus, nesse poema, não teria misericórdia com as próprias coisas que ele criou, né? Uhum. Então, eu acho que tem essa ironia que não é brincalhona, né? É uma ironia, as pessoas entendem muito essa figura de linguagem, muito erroneamente reduzem ao humor, né? A ironia é a quebra de expectativa, a ironia é a crítica, é a acidez. E eu acho que mais do que construir uma futura Israel, uma terra, eu acho que muito dessa antologia poética do Amihai vai falar sobre a construção de uma língua. Antes vem a língua, depois vem a terra. E junto com a língua, constrói-se também a poesia dele. É um livro muito metalinguístico, muito. Sem falar de poesia diretamente. Exato. Ele cita poetas e tem uma poesia muito boa, que é em homenagem ao Yehudá Halevi, da página 113, que vai fazendo a reconstrução, né, que é um poeta importante hebreu, que viveu na Espanha, nasceu na Espanha em 1075, no final da vida foi em busca de Jerusalém, tem uma nota aqui em 1141, antes de morrer. E o último verso, os últimos dois, diz o seguinte, quando chegar a terra amada e seca, ele semeará. Ele não está falando necessariamente do poeta, mas da poesia dele. Então, ele está falando que, na verdade, essa espera, né, quando é uma espera de uma terra que ainda não está lá, né? Jerusalém ainda não se... Ih, eu caí. Ah, não, Paulo Werneck ia apresentar, pensei que eu tinha caído. Jerusalém é uma terra que ainda não chegou, né? Eu acho que está falando muito desse caminho, parece uma diáspora invertida, né? Até ele fala muito sobre o avesso, né? Então parece que ele quer fazer uma diáspora invertida, né? Fazer com que parece que a terra anda, não é o povo que saiu da terra, mas Jerusalém que ainda não se encontrou, né? Então acho isso muito interessante, essa inversão em que na verdade não se chega à terra. A terra precisa ouvir as palavras e a terra precisa chegar até nós, né? Nossa, Gabriel, muito legal isso que você está dizendo, e inclusive uma das coisas que eu tinha pensado em levantar como um termo-chave para conhecer melhor a poesia do Yehuda Amihai é a geografia, né? Porque ele fala o tempo todo do tempo, mas é como se os lugares, e não a passagem, não o passado, o presente e o futuro fossem o tempo, mas os lugares fossem o tempo, né? Que ele localiza muito topologicamente os dramas e as alegrias da vida judaica em Israel, né? Quantos poemas ele faz sobre Jerusalém, localizando, né,
exatamente dentro da cidade, onde é que se dão os dramas do cotidiano e da fé judaica, né? Existem muitas Jerusaléns diferentes de que ele fala nesse livro, né? Tem a Jerusalém sagrada, tem a Jerusalém maldita, né? Tem a Jerusalém bélica, né? Em que os povos poderiam tão bem, né, como nesse poema lindo que eu já tinha citado, do pai procurando o filho e do árabe procurando o carneiro, né, e que as vozes deles dois, chamando pelo filho e pelo carneiro, elas ficam acima da mesquita, né, como se elas transcendessem o que separa, né, as vozes procurando as suas coisas, que são justamente as preocupações dos homens, né, o carneiro e o filho, elas estão acima dessas disputas e elas cruzam o vale que separa, né, os dois povos e são capazes de criar uma comunhão. Por que não é possível fazer isso? Né? Então, e sobre o que você estava falando, né, do livro ser metalinguístico, é demais, né, porque justamente essa dificuldade que qualquer poeta tem de dizer o que não dá para dizer, faz com que necessariamente você se confronte com os limites da poesia, né? Eu digo, mas o que é que eu estou dizendo e como eu estou dizendo, né? Tem esse poema Flores na Sala, na página 37. As flores na sala são mais belas do que o desejo da semente lá fora. Olha de novo a semente, né? Ainda que elas já estejam cortadas da terra, ainda que já não tenham esperança, o inútil desejo delas enfeita a sala. Assim tu, sentada na minha sala, és mais bela do que o amor por algum outro. Eu não posso te ajudar. Os felizes usam delicados colares em cabelo preto, na testa um sinal de alegria. Um grego olha com olhos azuis dentro do escuro emaranhado, ele é o sonho de uma mulher distante que não sabe disso. Eu não posso te ajudar, como não posso ajudar a mim mesmo. Eu também faço imagens quadradas do amor redondo que era sem limites. Né? Porque a palavra, por mais que ela se alce para além do que ela está dizendo, ela é sempre sequencial, né? Ela é sempre submetida à gramática, né, da frase em que ela está colocada. E é engraçado porque o Yehuda Amichai, ele se coloca muito como um poeta gauche, parecido com o Drummond. Né? Até o próprio Moacir Amâncio fala disso na introdução, quando ele compara a luta van do Drummond com as palavras, né? E do Yehuda Amichai também. Ele é parecido com o Drummond, porque ele se coloca como um ouriço às avessas, ele fala que ele queria bagunçar a Bíblia, ele troca os lugares das coisas, dos acontecimentos bíblicos, e ele fala, eu faço imagens quadradas do amor redondo que era sem limites, né? Ô, Noemi, eu até ia te perguntar isso, essas comparações nem sempre são muito exatas, né, entre escritores tão diferentes e tradições literárias, mas a literatura israelense, assim como a brasileira, tem em comum o fato de serem jovens e de terem se constituído, amadurecido no século XX, assim, né, ter ganhado um caráter nacional também. Eu ia te perguntar, porque me lembrou o Mário de Andrade um pouco, pela questão da língua, né, dele querer reinventar a língua, dele querer mudar a língua mesmo, criar palavras, criar um jeito de escrever. Também pensei nele, assim, e também pensei, quando você falou que ele trabalha na navalha, tal, pensei no João Cabral também, quer dizer, eu sei que é uma salada que eu estou fazendo aqui, mas no Brasil a gente teve também no século XX o amadurecimento da nossa poesia com poetas gigantes como o Amichai também, né? Com quem você identifica ele com o Drummond, então, mais assim que... Acho que sim. Drummond era mais sóbrio na linguagem, né? Por exemplo, no uso da língua portuguesa. Ele não era um inventor de palavras, por exemplo. Né? É que no hebraico é diferente, né? Que o hebraico é muito mais velho e muito mais jovem que o português, ao mesmo tempo. Uhum.
né? Essa língua que se fala lá é uma língua que não tem nem 100 anos. Ao mesmo tempo, é uma língua de 5.000 anos. Né? Então, nesse sentido de invenção de palavras, acho que não, mas da forma poética e da temática, eu acho que é com o Drummond que ele se parece mais na sobriedade, como você falou, na ironia, na falta de esperança. Né? Ele fala, por exemplo, que as pessoas estão infectadas de esperança. E o hino de Israel, ele se chama A Esperança. Né? E todo mundo que mora em Israel, todo mundo que é judeu, conhece a frase, no ano que vem, Jerusalém. Né? Significando, no ano que vem haverá paz, e todos poderão ir para Jerusalém. Você vai encontrar inúmeras mesmo músicas e livros falando vai ter paz, vai ter paz, vai ter paz. E é uma coisa mais ou menos moderna em Israel desacreditar dessa esperança que é quase como se fosse... É que nem o nosso Ordem e Progresso, né? A gente quer acreditar, mas não bota fé, né? É quase como se fosse para não acontecer, sabe? Uma esperança que serve para que as coisas não mudem, para que as coisas fiquem exatamente no lugar onde estão e você possa sempre dizer, mas eu tenho esperança que no ano que vem será diferente, né? Então, uma atitude muito negadora, como se a esperança fosse uma infecção. E eu acho que nisso ele se assemelha muito ao Drummond, né? Porque o Drummond é um poeta de muito pouca esperança. E também me parece que é um poeta também que todo mundo sabe algum versinho de cor, né? Igual o Drummond, que virou uma coisa que todo mundo ali que dos anos 60, 70 sabia, lia Drummond de alguma forma. Sim. A grande época da poesia como leitura da classe média, né? O Amichai também me parece ser muito conhecido pelos leitores, né? De modo geral, né? Sim. Um nome, sei lá, acho que é meio folclórico até. Noemi, eu te perguntar também, você falou um pouco desse procedimento de uma escrita que era semelhante à escrita religiosa, teológica, porém sem Deus. Isso é um procedimento que já foi apontado em vários autores da diáspora, principalmente depois mesmo da Shoah, dos escritores judaicos, da tradição judaica, de fazerem isso. A própria Clarice Lispector, né, que ela usa um procedimento da cabala, sei lá, de escrita religiosa, porém sem fé. E como é que o Amichai se relaciona com os autores da diáspora do século XX? Porque, em geral, o que aconteceu foi uma grande desesperança, justamente, né, no sentimento de desamparo muito grande, né? E ele estava lá construindo um país, uma língua, coisas que necessitavam de puxar muita esperança, né? Como é que ele se relacionava? A relação dele com outros escritores da diáspora eu realmente não sei. Teria que chamar alguém mais especialista do que eu para falar sobre isso. Eu não sei mesmo como né? Mas sobre essa mistura de esperança e desesperança, né? Eu acho que também é o mesmo fio da navalha, porque a chegada dessas pessoas em Israel, essa vida pioneira, né, dos Halutzim são pioneiros, que chegaram em Israel para construir um país novo. Precisava ser muito carregada de esperança, e era mesmo, porque se você for para Israel, se você conversar com os velhos de lá, eles vão caminhar com você pela cidade, vão dizer: essa pedra dessa calçada fui eu que coloquei, essa árvore fui eu que plantei, essa escola fui eu que ajudei a construir. Então, você imagina que as cidades israelenses foram construídas pelo povo de Israel. Né? E o que isso significa em termos de amor e de dedicação a um lugar que você ajudou a construir. Ao mesmo tempo que as pessoas esclarecidas estão vendo todas as injustiças que estão sendo cometidas pelo governo israelense,
Essa já é a minha opinião, mas é também a do Yehuda Amichai em relação aos outros povos que viviam ali, né, na mesma terra, como que foram arrasadas cidades inteiras para construir assentamentos judaicos, né? Então, isso é uma esperança desesperançada também, mas sobre o que você falou da forma bíblica de escrever, a gente tem um exemplo aqui logo no começo, na página 19, né? O homem não tem tempo. Então, ele fala, o homem não tem tempo para tudo na vida. Ele não tem uma época para cada um de seus desejos. O Eclesiastes não está certo. Ele escreve da forma bíblica, negando o que a Bíblia diz. Porque o Eclesiastes, para quem não sabe, diz que o homem tem um tempo para cada coisa. Uhum. E ele fala, não, o homem precisa odiar e amar ao mesmo tempo, com os mesmos olhos chorar e com os mesmos olhos rir, com a mesma mão atirar pedras e com a mesma mão recolhê-las, fazer amor na guerra e guerra no amor. É quase como se fosse a afirmação do que é viver em Israel. Uhum. E viver em Israel é viver dentro de um paradoxo, dentro de uma aporia, né? É uma vivência do absurdo mesmo. Isso você vai ver que todos os escritores israelenses mais conhecidos, eles lidam com essa questão, não só os prosadores, mas os poetas também. Uhum. Esse foi o poema que eu mais gostei, não sei se posso conversar agora. Claro. Eu fiz uma anotação aqui, que é interessantíssima, que essa poesia não é um paradoxo, não é uma dupla face, não é um complemento que ele coloca, tudo ocorre ao mesmo tempo, porque só há um tempo, né? E eu fui reler, fui até Eclesiastes, eu estava falando isso antes do encontro começar, estava falando com o Bruno e com o Paulinho, o quanto o Amichai me levou até ao texto sagrado, sem me levar até ele para eu tentar descobrir alguma coisa, mas para eu aprender mais. Não porque me faltou sentido, porque deu para entender. E aí eu acabei estudando e relendo e vendo o Eclesiastes, e eu acho que tem muito esse didatismo na poesia dele também, né? A Ana sugeriu aí, ela fez um convite de ler um poema em hebraico, só que ela disse que o cachorro dela está latindo. Nossa, que legal, Ana. Lê para nós em hebraico, sim. Olá, boa noite. Boa noite. Erev Tov para todo mundo. Como vocês estão falando de poesia em hebraico, vamos nos permitir também ouvir um pouquinho do idioma, né? Eu queria fazer um convite para vocês abrirem, acho que é na página 147, né? O lugar onde temos razão. E eu vou ler em hebraico para vocês essa poesia. Deixa eu só abrir aqui também. המקום שבו אנו צודקים. מן המקום שבו אנו צודקים, לא יצמיחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה, כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו חפרפרת, כמו חריש. ולחישה תשמע במקום שבו היה בית, Asher Necherav. Essa é a poesia escrita em hebraico, e aí eu me peguei pensando nessa palavra makom, né, que é o lugar, né, que é traduzido como lugar. Então, quando a gente reconhece a importância desse lugar no poema do Amichai, que leva até a fazer parte do título, a gente pode concluir que esse lugar onde estamos certos não é um lugar seguro, né, como o Paulinho comentou aqui também no início, que fez lembrar desse poema, né, e sim um falso lugar seguro. Então a gente, é como se fosse uma expressão da necessidade básica e profunda do homem de ter esse lugar seguro, que faz com que a gente se apegue a esse falso lugar seguro. E na minha interpretação aqui, quando ele fala de amor, de amores, de dúvidas, né, ele coloca
esse como um lugar seguro, sentir amor e ter dúvidas como um lugar seguro, justamente porque não são absolutos. Exato. Né? Mas também tem uma outra, se a gente pegar essa discussão, né, que vocês trouxeram no início, da relação dele com Deus, esse lugar também pode ter o significado em hebraico de Deus, porque a palavra Makom também se refere a esse Deus, né? Então a gente pode entender também que essa poesia ela foi escrita dentro de um contexto religioso. Sim. Né? Como se ele estivesse preferindo esses amores, essas dúvidas, a essa justiça nacional religiosa. Perfeito, Ana. E aí eu me peguei também na palavra bait. A palavra bait é casa. Ele termina falando dessa casa que foi destruída, né? Que poderia ser uma residência pessoal da família, também poderia ser o próprio templo, fazendo uma referência à destruição do templo, e se a gente pensar na destruição do templo, por que ele foi destruído? Né? A gente teve grupos de pessoas que achavam que estavam certos, um outro grupo de pessoas que também achavam que estavam certos, né? E não davam um lugar ao outro, e acabaram desqualificando uns aos outros, né? Então esse seria o ódio gratuito, né? E por causa desse ódio, o povo se enfraquece. Então, a gente pensar também que nesse lugar seguro como algo absoluto, que muitas vezes a gente acaba não dando espaço ao outro, né? E acaba se enfraquecendo nesse lugar que a gente acha seguro, e que, na verdade, não é seguro. Então, realmente é um texto que mexe muito comigo, não só no hebraico, mas também no português. É interessante, né? Ana. Lindo o que você falou, e é claro que é uma crítica à religião, sim, porque o lugar onde sempre estamos certos é o fundamentalismo, né? Qualquer tipo de fundamentalismo é o lugar onde sempre estamos certos. E você sabe qual é a definição que o Amos Oz faz de tragédia? É um confronto em que os dois lados estão certos. Né? É verdade. Na tragédia clássica, os personagens, quer dizer, tanto Laios como Édipo estavam certos, né? Cada um na sua busca, né? de verdade, né? E ele fala isso, os palestinos estão certos, os israelenses também estão certos. Então, isso é trágico, era preciso que alguém estivesse errado para que não houvesse tragédia, era preciso que alguém não se sentisse tão seguro da sua certeza para que pudesse haver paz, ou então os dois não fossem tão seguros, né, de si. Mas uma coisa, Ana e todo mundo, que eu queria chamar atenção, na coisa da tradução, porque tá literal, né, a tradução tá literal, mas, por exemplo, em hebraico, a palavra nunca, você leu, leolam. Leolam, em hebraico, bíblico, pode ser traduzido como nunca. Mas olam também é mundo. E essa palavra reaparece mais para frente, né? Mas dúvidas e amores esfarelam o mundo como uma toupeira, um arado. Então você tem leolam como nunca e tem olam como mundo. Porque e isso é intraduzível, né? Como é que a mesma palavra pode significar nunca e mundo? Mas é que no hebraico bíblico, leolam significa como se fosse eternamente, assim, por todo o mundo e mundos por vir. Aí virou nunca, né? Que nunca também é um eternamente. Mas é legal como que o tempo está associado a um lugar, né? Porque o nunca é um tempo, mas está associado a um lugar que é o Olam, que é o mundo, né? Então, só para dar um exemplo de como é difícil traduzir do hebraico. Né? Olha, é uma beleza ter a sonoridade do idioma hebraico aqui no clube. Eu queria agradecer a Ana pela leitura e até fica a ideia, quem sabe, da gente nos próximos encontros ter sempre um trechinho
com a leitura de algum leitor aqui que possa nos trazer essa sonoridade. Eu acho muito bonito, e assim, o Moacir Amâncio está fazendo um trabalho de poesia, de tradução de poesia contemporânea e moderna, que vale a pena a gente prestar atenção. Tem esse livro, ele lançou outros pela Relicário também, que a gente pode pautar aqui, mas, então, quer dizer, é um trabalho, qualquer idioma, quando tem um cara que está se dedicando a traduzir ele, é sempre uma coisa muito importante. Mas quem sabe, Noemi, não valeria a gente investir aí na tradução hebraica, alguma coisa parecida com o que foi feito com o idioma russo, pelos concretos, com o Boris Schneiderman no século XX, que fizeram quase um grupo de trabalho, de tradução, para explorar essas questões que você apontou, né? Como que dá para falar nunca e mundo, que palavra que a gente usaria? Talvez a gente, se passasse aqui horas, a gente talvez encontrasse uma palavrinha brasileira. O Haroldo traduziu o Gênesis, né? Sim. Do hebraico para o português. Sim. Não tudo, né? Um trecho. Mas ele certamente teve que se haver com essas duplicidades o tempo todo. Tanto que ele inventou, por exemplo, a palavra shamayim, que é céu, mistura de fogo e água. Né? E ele traduziu, em vez de traduzir por céu, ele traduziu por fogo-água. Tentando, né, conter essa combinação que tem em hebraico. Legal. Olha, a gente daqui a pouco já tem que começar a encerrar o nosso encontro. Eu queria só ler aqui, a gente teve alguns comentários muito legais sobre a questão da topografia, da cartografia que existe na obra dele, né? Comentaram aqui que ele sempre está falando de montanhas, vales, deixa eu procurar aqui, a Rosana Colbines, que foi a nossa convidada no último encontro, falou aqui do diâmetro da bomba, que tem essa cartografia milimétrica violenta. Lindo isso. O Raimone falou uma coisa interessante. A Mihai tem duas mãos do sentimento do mundo, falando de Drummond, né? Eu até pensei que a esperança, ele perdeu o bonde à esperança também, né? Tem essa coisa do Drummond. É um verso que traz a questão da perda de esperança, né? Que isso traz os dois. Bom, temos aqui vários comentários em relação ao otimismo e pessimismo em Drummond, né, que também é um tema interessante. Spinoza, enfim, a gente vai abrindo várias portas aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não sei se a gente tem algum... Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a Noemi. Quem está falando? É o Lanhas. Tá. Oi, Lanhas. Eu acho que essa proximidade com o Drummond também é interessante. E eu, na verdade, não precisa nem falar de Drummond de novo, mas eu já vou perguntar uma coisa que também eu acho que deve ter despertado o Werneck falar que se aproxima com o João Cabral de Melo Neto, porque eu acredito que tem alguns símbolos que se repetem, né, na poesia do Amihai. Tem um que, acho que se eu fosse fazer um caça-palavras aqui, eu acho que ia bater o recorde, que é a palavra pedra. Como é que a pedra entra nessa simbologia dentro da poesia dele? Várias pedras no meio do caminho, né? Educação pela pedra, tudo. Mas a pedra em Amihai, a pedra no judaísmo, né? Eu gostaria de saber sobre essa tradição, porque eu fui pesquisar a questão da pedra sobre os túmulos. Tem uma poesia que ele fala do túmulo, dos cacos, das pedras, e eu fui ver da oposição do uso da pedra em oposição às flores, que tratam do efêmero. Queria saber se isso está correto, e a pedra traria alguma coisa mais sólida e duradoura e perene, né? E aí eu queria saber... Eu não queria falar, eu queria ouvir, porque essa é a minha pergunta. E a pedra? Você vai falar de pedra para mim. A pedra, na minha vida e no meu trabalho, a pedra é muito importante. Para os judeus, a pedra é muito importante. Você já foi para Israel, Lanhas? Se você fosse para Israel, você não faria essa pergunta, sabia? Tenho certeza. Mas me conta, vai. Jerusalém é conhecida como a cidade de pedra, né? E realmente, Jerusalém é uma cidade feita de pedras douradas, né? Também é conhecida como a cidade dourada.
Se você olha Jerusalém do alto da montanha, você só vê pedras, e muitas cidades em Israel são construídas à maneira de Jerusalém, a partir de pedras, que era também como se construía na antiguidade. Né? Então, todas as escavações que você faz em Israel, você vai encontrar ruínas de pedra. Então, as ruínas são de pedra e as cidades modernas também são de pedra, tentando imitar as cidades antigas. Na mitologia judaica, na Bíblia, tem muitas histórias relacionadas a pedras. Na Segunda Guerra, os prisioneiros carregavam pedras, né? Então, se você lê o Primo Levi, por exemplo, É Isto um Homem?, você vai encontrar muitos relatos, né, dele mesmo. Tem um relato muito bonito, muito louco, na verdade, que é dele e um colega carregando pedras num carrinho. Aí cabem, sei lá, 32 pedras num carrinho. Mas tem um jeito ali que, se você esconder, você consegue colocar 30, e aí fica mais leve, dá menos trabalho. Mas o cara faz questão de levar sempre 32. Aí ele fala, mas por que você leva 32 se você podia levar 30? E o cara responde, porque é o certo. Né? E o cara está tentando fazer a coisa certa no campo de concentração, que é muito maluco, né? Bom, mas tem as pedras nos campos de concentração, tem o país que é feito de pedras, tem a pedra como figura arquetípica de construção e de destruição. Tem a pedra que se deixa no túmulo, né, dos cemitérios, né? Você já foi no cemitério judaico? Aí no Rio? Eu não, nunca fui, não. Nunca fui, mas eu lembro do final da cena do filme A Lista de Schindler. Então, se você for no cemitério judaico, você vai ver que não existem monumentos, nada disso, é tudo pedra. Né? E quando um judeu morre, você enterra, você precisa colocar a pedra. Né? Um ano depois que a pessoa morre, é o momento da cerimônia da pedra. A gente fala assim. Uhum. Né? A Daniela está falando, as tábuas da lei que são feitas de pedra, a pedra que Moisés bateu para obter água. O Paulinho falou da perenidade da pedra, que também traz uma noção de temporalidade, enfim, é uma bela imagem, né? A gente tem aqui o nosso querido Rogério, aluno do Eliezer, que está aqui mais uma vez fazendo a participação, e eu já queria até dar um spoiler que na nossa próxima newsletter de literatura israelense, que a gente está preparando aqui na 451, a gente vai chamar para o texto do Rogério que ele escreveu e mandou para a gente. Então, eu queria convidar vocês. Oi? Sim, senhor. Mentira. Então, a gente precisava, queria convidar vocês a assinar, então, a newsletter de literatura israelense que a gente está publicando. Rogério, a palavra é sua. Tá. É porque o Lance falou de pedra, aí me lembrou de duas coisas. Porque, enfim, eu sou judeu, né? E acaba que as coisas da história judaica acabam virando parte da minha essência. E eu notei que o autor também acontece isso. Que apesar de ele não ter tido na Shoah, ele ter uma pedra na sua mesa significa que a Shoah virou parte dele. Assim como, apesar de não ter sido um migrante, a imigração dos pais virou uma parte da essência dele. Então, eu acho que isso simboliza como, apesar de a gente não ter vivido a nossa história, ela acaba virando parte da nossa essência. E, enfim, é isso. Aí, eu falo como judeu, e isso acabou virando parte da minha essência também. Muito bom, Rogério. Obrigado por estar presente aqui mais uma vez, viu? Lindo isso que você disse, Rogério. Eu sinto igual a você. Eu também não fiz parte da Shoah, mas minha mãe fez, e eu sinto como... Não, é claro que não como se eu tivesse vivido, né? Mas, em certa medida, sim, também. Porque eu trago isso
dentro de mim, né? Minha mãe sempre falava isso, a gente sai da guerra, mas a guerra não sai da gente. É uma questão de toda essa geração pós-Shoah, né, Noemi? Até aquele livro, não sei se vocês chegaram a ler, um belo livro que o editor Luiz Schwartz publicou esse ano, que ele falava da personalidade dele, de questões da psicanalíticas, e ele fala muito disso, da dificuldade que ele tem em ser enfim, ter sido um filho de sobreviventes e viver na prosperidade e tudo isso, enquanto faltou... E o Rogério é um adolescente, né? Mas existem teorias, Rogério, e lá em Israel isso está muito avançado, de que muitas vezes é a terceira geração que sofre mais com a tragédia vivida pelos avós do que a segunda geração, que são os filhos. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque os avós se recusaram a contar as suas histórias para os filhos, porque eles queriam esquecer e porque eles não queriam que os filhos fossem criados com essa lembrança. Mas para os netos, eles se sentem muito mais livres para contar. Uhum. Eu tenho amigos... Eu tenho um amigo aqui em São Paulo que os avós dele só contaram a história da Shoah para o Spielberg, quando foi feito aquele grande repertório de histórias de sobreviventes. Só ali eles tomaram coragem de contar, inclusive para a própria família, né? Então, realmente uma história que vai ficando, é uma pedra que vai sendo carregada, né, pelas gerações, né? Naquele filme Shoah, do Claude Lanzmann, tem alguns judeus que falam isso, que nunca tinham contado ainda aquela história, mas agora eles já se sentiam mais liberados, né, para falar. Eu ia até também, nas questões dos verbos que mais se repetem, o lembrar se repete bastante, assim como o esquecer. E tem um poema, talvez o mais íntimo e mais forte nesse sentido, é A Pequena Ruth, na página 77, em que ele fala: às vezes eu me lembro de ti em momentos imprevistos, em locais que não se destinaram à lembrança. Mas para o que não dura, vai embora, não permanece, como no aeroporto, quando os viajantes que chegam param cansados ao lado de esteira rolante que gira com as bagagens, os pacotes deles. É lindo. É lindo. E eles descobrem que eles pertencem com gritos de alegria. Aí ele termina assim: assim passa a tua imagem tranquila por mim, assim eu me lembro de ti, até que a esteira pare de girar e fique imóvel, assim seja. Aí eu marquei aqui: há um profundo lamento na lembrança e no esquecimento. A dor é a mesma. Lembrar é a mesma coisa, dói da mesma forma que esquecer. Exato. Provavelmente dói ainda mais porque nos lembramos. E eu acho que eu trouxe até um paralelo em uma outra diáspora, né, que é a diáspora dos negros no Brasil e dos negros no mundo, em que hoje a população negra tenta resgatar a lembrança porque o registro foi completamente apagado. Então eles não lembram tanto quanto, né, os judeus, o povo judeu lembra. Só agora com pesquisa genética, né, Glênis? Eu li isso outro dia que está sendo feito um mapeamento genético no Brasil que está permitindo a população negra saber de onde veio, porque era uma África genérica, né? Assim, ninguém tinha muita informação, né? E de fato. E aí eu acho que assim eles não terem esse passado, essa conexão, né? Porque é uma perda, é um esquecimento também, mas a lembrança de tudo isso dói, né? Então não é fácil carregar a lembrança. E eu acho que no caso que você está citando é mais trágico ainda do que no caso dos judeus, porque os judeus sempre levaram a sua memória junto com eles para onde eles foram. Eles levaram os livros, né? Que é o livro do Amos Oz, Os Judeus e as Palavras. Nesse livro ele fala que a pátria dos judeus são os livros. Mas os negros não puderam trazer nada, né? Então eu acho que é mais dolorido ainda. O que eles trouxeram, né, que foram a religião e várias coisas ligadas a esses rituais, está sendo barbaramente perseguido no Brasil de hoje, né? É uma coisa que a gente precisa abrir os olhos.
A palavra lembrança, inclusive, ela é usada em dias em Israel. A gente tem o dia da lembrança, né? É uma palavra muito presente no vocabulário. Inclusive, no próprio dia em que a gente lembra a Shoah, a gente fala lembrar para não esquecer. Em hebraico, é liskor velo liskor. Então, é uma palavra muito marcante e aparece bastante nos poemas dele, né? Rogério, quer fazer a última intervenção aí? A gente precisa encerrar, infelizmente já estamos no horário. Quer falar? Sim, é porque, na verdade, isso é mais um agradecimento ao Eliezer do que qualquer coisa, porque eu mal conheci meu avô, meu pai também mal conhece meu avô, e então eu só sei do que aconteceu com ele, porque ele era um sobrevivente do antisemitismo, ele conseguiu fugir antes da Shoah, mas foi um sobrevivente do antisemitismo. Eu só consegui descobrir o que aconteceu com ele por causa do Eliezer, das aulas que a gente teve com a Carla. Então eu só sei o que aconteceu com a minha família por causa do Eliezer. Então eu queria agradecer por isso. Poxa, que coisa linda, Rogério, e esse encontro hoje a gente foi fundo. Eu achei que foi uma coisa de arrepiar aqui, tanto pela leitura dos poemas, a participação da Noemi e todos os comentários aqui dos nossos participantes. Eu fiquei arrepiado, assim. Eu acho que a gente tocou em coisas muito bonitas e queria agradecer a todos aqui pela presença. A gente já vai agora anunciar o próximo livro. Eu queria convidar vocês, a gente está publicando aqui, como vocês sabem, na revista 451, no site, mas também na edição impressa, essa aqui é a edição de julho, um espaço dedicado à literatura israelense. Então, a gente publicou agora nesse mês um livro, uma resenha do Christian Dunker, que é sobre um livro do Gershon Baskin, que é um negociador de conflitos. Então, é um livro super interessante. O Dunker foi a Israel, visitou, trouxe impressões de viagem e falou um pouco sobre toda essa questão de como mediar esse conflito tão complicado, né? Então, eu recomendo a leitura a vocês. Está aqui, é um texto muito bacana, está disponível para todos os leitores online, sem paywall, não precisa assinar a revista, e a revista está nas bancas. Eu queria aproveitar também para anunciar o nosso próximo encontro, né, que vai ser, como sempre, na última segunda-feira do mês de agosto. Quer falar, Lanhas ou Paulinho? Segunda-feira. Segunda-feira, desculpa. Segunda-feira de agosto. Quer falar, Paulinho, o nosso livro? Pode ser. A gente escolheu o livro Uma Noite, Markovitch, que é da Ayelet Gundar Goshen. É uma autora, quer dizer, a gente está agora, né, a gente está iniciando o nosso clube de leitura ainda, né, hoje, primeira vez que a gente troca, né, a gente conhece um segundo autor, então, esse terceiro encontro a gente vai encontrar, né, a primeira autora israelense, e acho que também por isso vai ser muito especial, um livro muito premiado também, né, uma autora que está sendo reconhecida internacionalmente, também publicada em várias línguas. A Ashley acabou de postar aqui, mas a gente vai enviar ainda, eu imagino que ainda essa semana, um e-mail para todos vocês que estão inscritos com o nome do livro e as informações que a Ashley está colocando aqui. Mas para relembrar, Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundar Goshen. Esse desconto foi concedido pela editora, todavia, através da livraria Martins Fontes, que é uma livraria aqui de São Paulo, tá? Então, a gente agradece a todavia. O livro é mais grosso do que os que a gente tem lido aqui, então por isso que a gente também queria avisar logo. E um livraço, essa escritora está acontecendo, assim, da nova geração de autores em Israel, é muito legal. Já tem o segundo livro dela que já foi publicado aqui também. Noemi, se não me engano, resenhou para a gente na 451, não foi ou não? Não. O Despertar dos Leões, não foi? Desculpe, então eu estou me confundindo. Mas, enfim, é uma super autora. O nome dela é Ayelet, desculpem a pronúncia, gente, Ayelet Gundar Goshen, né? É isso. Eu não saberia pronunciar do jeito certinho. Então, estão todos convidados. E a gente vai ter aqui uma autora também, uma autora brasileira contemporânea, que é a Tatiana Salem Levi, que é uma super escritora também, e vai ser um belo encontro.
Posso fazer uma propaganda, Paulo? Por favor, não, eu já ia fazer, mas agora você faz, então, eu queria fazer com mais propriedade. 2 propagandas. Primeiro, eu queria convidar vocês para conhecerem a Escrevedeira, tá? Que é uma escola de cursos livres, sempre relacionados à literatura e à escrita, e tem um site e um Instagram também. O site é escrevedeira.com.br, e no Instagram também a Escrevedeira. Vocês vão conhecer todos os cursos que a gente oferece todos os meses. E queria falar... Noemi, escrevedeira é um passarinho? É um passarinho português. Que loucura! O barulho do passarinho lembro de uma máquina de escrever. É tudo, assim. Ah, que divertido. É legal. Gente, a escola é super legal. Os professores são os melhores autores da literatura brasileira. Vocês vão ver lá. É uma oportunidade muito boa de aprender com quem está com a mão na massa, assim. Muito bacana a Escrevedeira. E também queria falar, o Paulo falou no começo, do meu livro novo que está saindo agora pela Companhia das Letras, se chama Lili, é sobre a minha mãe, que morreu no ano passado, e é um livro sobre o luto, o trabalho de luto depois da morte dela. Com certeza vai ser uma beleza de livro, né? A Noemi, no ano passado, lançou um livro que foi escolhido entre os melhores do ano aí pelos críticos da 451, que é o... me está fugindo. O que ela sussurra, que o Luiz comentou no começo, que é uma história incrível sobre o poeta Osip Mandelstam e sua mulher Nadezhda, né? Isso. Que, enfim, vou contar a história que todo mundo sabe um pouco e não mata nem um pouco a história do livro, que ela decorou os poemas dele para que eles pudessem existir, né? Ele morreu no campo e tal, então foi uma coisa, um livro lindo que conta uma história assim, que precisava ser contada. Você tinha um livro também sobre família, que é o Íris e as Orquídeas, né, Noemi? Que você já tinha publicado, que era com o diário da sua... Não. O livro com o diário da minha mãe é o que os cegos estão sonhando. Ah, sim. E o Íris? O Íris é sobre a Revolução Húngara. Ah, certo. 1956, quando a União Soviética impediu o florescimento da Revolução Húngara. E Paulo, diga, Luiz. Só acrescentando aqui, que uma das coisas mais bonitas que Noemi escreveu são as epígrafes por ela própria, que é uma das que são absolutamente geniais. Não está mais aqui quem falou, né? Legal. Tem um super leitor aí, Noemi, que sublinhou, anotou no... Que delícia. Tá vendo? Gente, muito obrigado. Noemi, você quer encerrar? Queria te convidar a fazer um encerramento aqui. Já aproveito para agradecer a todos os participantes. Você quer fazer um... Não, queria dizer que foi muito bom, deu vontade de falar mais, né? Tem muitas questões que foram levantadas que dariam para ter sido desenvolvidas. Se vocês quiserem se comunicar comigo, é só me escrever. Vocês entrando no meu site, tem ali o endereço de contato, se vocês quiserem conversar mais sobre algumas coisas que a gente não falou, eu estou à disposição para falar com vocês. E agradecer muito, muito emocionante ouvir a Ana ler o poema em hebraico e o Rogério falar o que ele disse, me emocionou muito. Saber que a gente está conversando com tanta gente que é judeu, que não é judeu, que é isso mesmo que o judaísmo progressista quer, né? Que é misturar todo mundo, todos os tipos, todos os jeitos, né? De todos os lugares. Bagunçar o mundo, né, Noemi? Como bagunçar a Bíblia, bagunçar o mundo. Como bagunçar o mundo, exatamente. Então... Noemi, quem sabe a gente não faz na Escrevedeira um curso, porque a Escrevedeira tem uns cursos bem legais, chamam Leitura Acompanhada, né? Que são, você lê um livro junto com o grupo de alunos e professores, né? Quem sabe pegamos aí um livro bacana israelense para fazer uma leitura acompanhada, né? Fica essa ideia. Boa ideia, vamos fazer. Então, pessoal, até a segunda-feira do mês de agosto aqui para a gente discutir a Ayelet Gundar Goshen. Boa noite, Markovitch. Uma noite, Markovitch, certo? É isso. Boa noite agora, Markovitch. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Um abraço para todos. Boa noite a todos. Fala, Leitrot!